São 7h07. Neste bloco você confere. A história de Dona Lourdes, uma dedicada funcionária do Fórum de São Paulo. Numa tarde, um tropeção corriqueiro. Caiu, fraturou o pé direito no quintal de sua casa. Na carteirinha do seu convênio médico, ela dizia do Hospital Voluntários que era o único que atendia com emergência. E foi para lá que seus filhos a levaram. Começava aí então um drama que, após idas e vindas, jogou Dona Lourdes na cama, paralisada do lado esquerdo. A Dona Lourdes nem queria muito da vida, não. Procurava, quase sempre, a forma mais correta de lidar com as coisas. Em alguns pontos, ela acertava como ninguém. Hoje, aos 58 anos de idade, sua vida não teve acerto. Ela está assim, restrita a essa cama, inválida, dependente, por causa de um erro grave. Um erro médico que deixou a Dona Lourdes paralítica. Tudo começou no dia 19 de agosto desse ano, quando ela fraturou o pé no quintal da sua casa. Com muita dor, ela procurou o único hospital que atendia pelo seu convênio, o Ameplan. Era esse o hospital, o Voluntários, no bairro de Santana. Aqui no Hospital Voluntários, a Dona Lourdes foi atendida pelo médico Dr. Alfredino Mazariol, que pediu para o convênio uma guia para que ela fosse internada imediatamente. Em 19 de agosto, ela foi internada. Em menos de 24 horas, a cirurgia no pé já tinha sido feita. Mas com um detalhe, nenhum exame médico foi feito antes. A cirurgia foi feita no pé direito. Um dia depois de operada, a Dona Lourdes já estava em casa. Porém, ela não melhorava de jeito nenhum. Depois de 2 dias em casa, a Dona Lourdes começou a ficar pálida e com muita dor no peito. Ela foi ao Hospital Voluntários e foi atendida por Dr. José Maurício Capella, que receitou para ela Milanta Plus, que é um remédio indicado para estômago. Para quem estava com sintomas de embolia, recebeu como diagnóstico problemas de estômago. Mas a história não para por aí, não. Passado uma semana, como a Dona Lourdes não melhorava, ela voltou novamente ao Hospital Voluntários. Foi quando ela foi atendida por um outro médico, que receitou para ela apenas e tão somente um diurético. Nessas alturas, a família já estava em pânico. E tudo o que eles passaram é uma história que se pode comprovar passo por passo através dessa documentação toda que a família foi guardando. A filha Fátima, uma assistente social, acabou pedindo uma licença no trabalho dela para cuidar da mãe doente. Como a filha também é funcionária pública, o médico do estado, num procedimento corriqueiro, veio confirmar o motivo da licença de Fátima e logo notou na Dona Lourdes sintomas de embolia pulmonar. A filha de Dona Lourdes, desesperada com o problema da mãe, não tinha outra alternativa senão recorrer a um médico particular. Foi quando ela veio aqui ao Hospital São José do Brás e procurou pelo médico Dr. Durval Bolonha. Para se ter uma ideia da gravidade do caso, foi o Dr. Durval Bolonha que teve que ir até a casa da Dona Lourdes, porque ela já não se mexia mais na cama. Exatamente nesse dia, fazia 1 mês da operação, sendo que 3 dias antes, o Dr. Alfredino insistia que o problema da Dona Lourdes era apenas de origem emocional. E os sintomas eram evidentes. Até mesmo a filha, que nunca foi médica, podia fazer o diagnóstico. Eu peguei uma enciclopédia doméstica de medicina e com os sintomas que está aqui, era exatamente o que ela tinha. E o hospital agora quer que vocês ainda paguem o pino? Isso, eles colocaram um pino no pé da minha mãe, que eles desconhecem, eles nem têm no prontuário, agora eles ficaram sabendo, então eles querem que pague o pino também, que o convênio não cobre. E o convênio, o que diz sobre isso? O convênio diz que não tem culpa do que aconteceu, que já mandou um ofício para o CRM para ser averiguado as condições do hospital. Aqui nesse hospital, ao tirar um raio-x, a pressão da Dona Lourdes foi a 0. Ela estava com embolia, ou seja, um coágulo que saiu do pé, entrou na corrente sanguínea e foi direto para o pulmão e para o cérebro. Foi quando a Dona Lourdes teve um infarto hemorrágico cerebral que resultou em 9 dias de UTI. Fátima, a filha, voltou aqui ao Hospital Voluntários com um atestado médico confirmando que a mãe estava na UTI. Naturalmente, a filha queria uma posição dos médicos daqui sobre o caso da mãe, mas a argumentação deles foi uma só. O problema da Dona Lourdes teria acontecido independente da cirurgia feita aqui. A família, não confiando mais na competência dos médicos deste hospital, tinham a esperança que esses mesmos médicos tivessem a dignidade de reparar os seus erros, ajudando nas despesas. Mas o resultado foi outro. A Dona Lourdes está com o pé direito operado e todo o seu lado esquerdo paralisado. Nesse raio-x se vê claramente o pino metálico que foi colocado no pé dela. A senhora acha que o erro maior foi de quem, Dona Lourdes?
Foi dos médicos lá do hospital, né? Porque eles me levavam carregada, um sacrifício. Chegava lá, eles falavam que não era nada, que era de estômago, não sei o que, me mandavam embora. E eu me sentindo mal, com todo o sintoma da doença, eles deviam de saber o que era, né? A senhora não reclamava para eles? Eu aqui em casa me queixava, mas chegava lá, eles falavam que não era nada, eu ia fazer o quê? Ficava até meio assim, porque pode ser que eles pensam que eu estou fingindo, né? E eles perguntavam para a senhora o que a senhora estava sentindo? Perguntavam. Minha filha falava, né? O que fica? Tinha todos os sintomas da doença, eles não sabiam. As despesas hoje, de acordo com a família, estão em torno de 70 milhões de cruzeiros. Uma parte foi paga e o restante é dívida com o Hospital São José do Brás. Segundo a filha, o Dr. Francisco, aqui do Hospital Voluntários, disse que iria ajudar nas despesas, mas até agora nada. Só que o pior ainda não tinha acontecido. A filha de Dona Lourdes foi ameaçada de morte caso continuasse reclamando. Fátima já registrou o boletim de ocorrência. Se eu procurasse alguma ajuda, se eu mexesse com o nome dele, que ele ia matar eu e meus irmãos. Era uma pessoa que trabalhava, agora me vejo assim. Qual que é a tua maior mágoa, Dona Lourdes? Eu queria andar. Isto é simplesmente desumano. As ameaças do Dr. Francisco Tortorello à família de Dona Lourdes, além de um boletim de ocorrência, renderam também um processo contra o Hospital Voluntários. Para falar sobre este processo e também sobre outros casos de erro médico, nós trouxemos até aqui no estúdio o advogado de Dona Lourdes, é o senhor Valdec Meneguin. Boa noite, doutor Valdec. Boa noite. Doutor Valdec, como é que costumam correr esses processos contra erro médico? Esses processos, de uma certa forma, eles têm uma determinada... eles demoram, tem um processo... Inicialmente começam na delegacia, né? Eles têm um procedimento via inquérito policial, do qual se extrai peças desse inquérito policial com a documentação farta que muitas vezes as partes conseguem dentro do hospital. E aí, então, entra-se para o aspecto na área civil, né? Dentro da área civil, se propor uma ação indenizatória por danos físicos, morais, né, e muitas vezes materiais, dependendo do caso, como é o caso da Dona Lourdes especificamente. Agora, doutor, nós consultamos hoje o hospital, nós conversamos hoje com o hospital, e a informação é a seguinte: a família só quer dinheiro, não quer o tratamento, por isso que o hospital está também mantendo uma posição de partir para a justiça e processar a família. O que é que o senhor diria disso? É uma situação até bastante delicada, porque a família, ela não vê só o aspecto econômico da coisa. O que mais preocupa a família, pelo contato que eu tive até agora, é de que eles querem apenas não se sobrecarregar da dívida de 70 milhões, que hoje não é mais. É uma dívida de quase 100 milhões de cruzeiro hoje, atualizado, né? Então, eles querem só se livrar dessa dívida, quer dizer, nem tem conhecimento, nem tem em si as consequências de um erro médico que veio acarretar o prejuízo à mãe deles, a mãe da Dona Lourdes, com quem nós tivemos contato agora, né? Então, o problema maior que nós nos deparamos é a sensibilidade do fato para com os filhos de ver se depararem com uma dívida de uma determinada exorbitância que eles não têm a menor condição de saldar. Sem contar com isso, com todo o respeito ao Hospital São José do Brás, foi quem até agora então deu assistência à Dona Lourdes, com o direito até de receber, só que interpretar que a Dona Lourdes não tem condições de liquidar, ou de pagar, ou de parcelar essa determinada dívida. E o hospital no hospital anterior, ele não quer se responsabilizar pelo prejuízo causado e nem pelo prejuízo físico à Dona Lourdes. Agora, me diga uma coisa, doutor Valdec, o senhor já fez algum tipo de casos desses de erro médico em que teve resposta satisfatória da justiça? Sem dúvida. Nós temos um caso, inclusive já é jurisprudência firmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, no qual a criança teve um braço amputado por um gesso errôneo, né?
e o médico acredita-se que por um desleixo, por uma falta de perícia ou técnica da coisa, não se ateve ao fato, colocando essa criança em risco ao ponto de ter que amputar esse braço. A família, os pais promoveram uma ação indenizatória de responsabilidade civil, na qual o médico foi condenado e provavelmente esse processo deve estar em fase de execução, né? E no sentido de tentar resgatar o valor a que o médico foi condenado, o médico e o hospital que fazia parte. O que é que o senhor está pedindo na sua ação, Dr. Waldeck? O que nós pedimos especificamente, no caso, é o dano material que foi causado, esses 70 ou 100 milhões. O dano moral, a pessoa da dona Lourdes, e o dano físico, né? Estão incluídos. E hoje isso gera em torno de 200 salários mínimos, que é a média que se considera legal para uma indenização a nível moral. Ou seja, além de perdoar os 70 milhões, o senhor pede mais coisa aí de 100 milhões de cruzeiros de indenização? Mais ou menos isso. A nossa previsão é de pedir-se aí por volta de 200 a 300 milhões de cruzeiros. Não mais que isso, até porque o nosso costume jurídico, a nossa jurisprudência firmada não nos permite ir além desse tipo desse valor pecuniário, né? Desses valores para que se tenha uma indenização. Acredito eu que é um valor até baixo dentro do que a gente tem como considerar uma vida, que nem o caso da dona Lourdes, a qual fica jogada hoje numa cama, tendo disposição mental para trabalho e está ali impossibilitada. Ok, então, eu gostaria de agradecer muito então, a presença do senhor aqui nos nossos estúdios e pelos esclarecimentos legais de como é que é levado adiante um processo desse nível. Muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço também e gostaria de que houvesse uma consciência do nosso Poder Judiciário, principalmente em São Paulo, que se embasasse dentro do aspecto legal que também, e das jurisprudências firmadas já no Rio Grande do Sul, no Paraná, onde a coisa é muito mais evoluída, e de que realmente nós tomássemos essa frente para que tais fatos não ocorram mais. O senhor daria alguma orientação especial para as pessoas que estão procurando serviço médico, alguma atenção especial? Eu acredito que as pessoas devam ser bastante cautelosas, meticulosas mesmo, né? E serem realmente observativas às atitudes tomadas em relação ao paciente, porque deve-se ter que o paciente está emotivamente sensibilizado, sem condições de se aperceber da situação que ele está se deparando, e o acompanhante tem que investigar, tem que saber o porquê, tem que perguntar qual é o tipo de medicamento que está sendo aplicado, por que vai ser feito aquilo, aquele tipo de atitude, ou uma atadura, uma gestação, qualquer coisa, que seja feita no paciente, porque o paciente não tem condições de discernir. E a pessoa que acompanha, que sempre deve, um outro fato preponderante, sempre que uma pessoa for a um hospital, ela deve ir acompanhada de uma pessoa que esteja lúcida, que não esteja emocionalmente envolvida com o caso, para poder observar tudo o que é feito, para poder ter uma noção do que está sendo medicado para aquela pessoa, para que não corra o risco. Agora, infelizmente, num caso como o da dona Lourdes, caso venha a surtir esse tipo de causa grave, né? Então que se promova, se tenha a documentação, que se consiga declarações, atestados, como foi o caso específico, para que se possa futuramente, infelizmente, né, se promover uma ação judicial. Muito obrigada, doutor Waldeck. É. No próximo bloco do São Paulo, você vê. Ela foi até uma clínica para tirar o filho. Acabou perdendo a vida. E como é que age o serviço SOS Erro Médico?